Olá, amigos. Eu sou o professor Flávio Vasco e hoje nós vamos fazer uma revisão desenvolvida para as turmas do primeiro ano sobre o primeiro trimestre, baseado principalmente nos assuntos de geografia da natureza. Nossas aulas terão 3 blocos: o primeiro sobre geologia, o segundo sobre hidrosfera e o terceiro sobre atmosfera. Podemos começar puxando o assunto de geologia. Começamos por uma problematização. Se vocês puderem acompanhar comigo, muitos fatos relativos aos fenômenos naturais foram sendo descobertos e analisados ao longo dos séculos da história. No século XVI a.C., Pitágoras chegou à conclusão de que a Terra era uma esfera. Então isso é uma conclusão clássica, né? A Terra é realmente dentro daquele formato geóide. Ele observou isso vendo que os navios, quando se afastavam do litoral, eles iam desaparecendo justamente por conta da curva, né, que a concavidade da Terra proporciona, certo? A partir daí ele começou a tirar algumas conclusões importantes. Atualmente existem diversas tecnologias que permitem o conhecimento cada vez mais apurado dos fenômenos naturais e das intervenções humanas sobre a Terra. Então a gente vai estudar as intervenções humanas sobre a geologia e qual a importância da geologia para o entendimento da geografia e para o nosso cotidiano também. Bom, nós temos aqui uma representação de Pangeia. Nas nossas aulas nós estudamos que os continentes eles representavam um único bloco continental, que ao longo do tempo ele foi se separando. Essa teoria ela só vai ser comprovada de fato no século XX, através dos estudos do cientista chamado Alfred Wegener. Inclusive essa comprovação científica ela foi feita após a sua morte. Então, segundo Wegener, os continentes representavam um só bloco continental. E com o tempo, né, dentro do tempo geológico, que não é o nosso mesmo tempo histórico, esses continentes foram se separando até configurar, né, o que são os continentes hoje. Então isso demora bastante tempo, é coisa de milhões e até bilhões de anos. Então nós temos aqui a representação de Pangeia. E a partir daqui a gente estuda a separação dos continentes e a configuração das placas tectônicas. Em que consiste a teoria da tectonia de placas, né? Esta teoria admite que a zona mais superficial da Terra, que é a litosfera, exatamente o lugar onde vivemos, exatamente o espaço territorial que ocupamos, né, está dividida em placas litosféricas ou placas tectônicas. Essas placas se deslocam, né, em pequena velocidade em direções diferentes. Essas direções elas podem ser convergentes ou divergente. A litosfera é uma camada rígida que engloba a totalidade da crosta e a parte mais superficial e rígida do manto. É importante dizer que a litosfera é o local onde vivemos. Seria a primeira camada, né, rígida da Terra, a primeira camada sólida da Terra. Daí o significado da palavra, que vem do latim litosfera, camada sólida, esfera sólida. Justamente nela que nós vivemos e tiramos o necessário para a nossa sobrevivência. Depois da litosfera, em tese, né, vem o manto. E por último, a camada mais central da Terra seria o núcleo. Só que existem áreas que nós chamamos de transição. Entre a litosfera e o manto existe uma camada representada por um magma pastoso chamado astenosfera.
A astenosfera ela fica destacada aqui para vocês. A astenosfera situa-se sob a litosfera, né, e comportando-se como um fluido possibilita o movimento das placas tectônicas. Simplificando, as placas tectônicas elas estão na litosfera, na camada mais superficial da Terra, e está antes do manto. Só que entre a litosfera e o manto existe uma camada de transição que representa um fluido. Esse fluido é como se fosse um magma pastoso, aonde as placas tectônicas elas vão deslizar em movimentos diferentes. Ok? Então, entender a presença da astenosfera é fundamental para que você compreenda o movimento das placas tectônicas, também chamado de tectonismo. Esses movimentos serão fundamentais para a gente compreender mais tarde a origem dos terremotos, por exemplo. Ok? Bom, um outro elemento importante dentro da dinâmica geológica, além do tectonismo que nós vimos primeiro, é a presença do vulcanismo. Os vulcões, todo mundo tem noção, tem referência, nós não temos atividade vulcânica no Brasil. Vira e mexe, nos noticiários internacionais, os vulcões viram notícia porque eles vão entrar em erupção, eles dão avisos. Um desses avisos, né, é a presença de abalos sísmicos. Abalos sísmicos, entenda, o mesmo que terremoto. Então, quando um vulcão vai entrar em erupção? Quando ele começa a emitir alguns sinais, como por exemplo os terremotos. Os vulcões, eles vão representar uma espécie de defesa, né, da própria litosfera, para eliminar parte desse calor e desse magma pastoso presente, né, na astenosfera. Chamamos de vulcanismo os fatos e fenômenos geográficos relacionados com as atividades vulcânicas, através dos quais o magma do interior da Terra chega até a superfície. Então nós temos dois aspectos importantes sobre geologia até aqui. Primeiro, o tectonismo, segundo, o vulcanismo. Bom, como eu disse no início de tectonismo, o movimento das placas tectônicas será fundamental para que a gente entenda o que são os terremotos. E chegou a hora justamente de entender o que são os terremotos. Nós temos abalos sísmicos ou terremotos, que são elementos que resultam desses movimentos. Então veja bem, os terremotos são causados pelo choque das placas tectônicas. Duas placas se convergem, se chocam. Neste momento isso está acontecendo? Sim, mas nem todo choque, nem todo terremoto é perceptível aqui na superfície. Então ele só chega a ser perceptível, né, dentro de uma escala estabelecida pelo homem, se o choque for muito intenso. A principal escala que mede a intensidade dos terremotos é a escala Richter, que vai, né, de 1 a 10. E é considerado a partir de 5 pontos, né, um terremoto de grande magnitude. À medida que ele se aproxima do grau 10, né, ele se manifesta de maneira muito mais violenta. Então, olha só, os terremotos, eles resultam do choque dos movimentos das placas tectônicas. Não é dos movimentos, mas do choque que as placas exercem umas sobre as outras. A outra causa importante para os terremotos também é a presença de vulcanismo. Presença de vulcanismo. Bom, no caso do Brasil, especificamente, o Brasil ele tem uma posição geográfica privilegiada em relação às placas tectônicas. O Brasil está concentrado no centro da placa tectônica sul-americana. Ou seja, o Brasil está longe das bordas dessa placa. Se ele está longe, ele está menos instável a sofrer terremoto. Não é que o Brasil esteja livre dos terremotos.
né? Ele é menos vulnerável a sofrer terremotos pela movimentação das placas tectônicas. Outro aspecto importante sobre o Brasil. Já tivemos vulcanismo no Brasil, mas isso há milhões e milhões de anos atrás. Hoje, vulcanismo no Brasil está totalmente extinto. Ou seja, também corremos pouquíssimo risco, quase zero, de ter problemas de terremoto por conta do vulcanismo. Agora, existe uma terceira causa para os terremotos, que essa pode ser mais comum a nível de território brasileiro, que são as acomodações de terra. Elas podem acontecer por atividades naturais e podem acontecer também por atividades exercidas pelo homem. Então, se o Brasil é um país abençoado por Deus e bonito por natureza, se deve, em parte por isso, ele está pouco vulnerável à ação de terremotos, pelo afastamento das bordas das placas tectônicas e pela ausência de vulcanismo. Se sofrer terremoto é muito mais por causa das acomodações de terra. A gente vai encerrar a questão da geologia discutindo com vocês que a geologia é basicamente isso. Existe uma formação de elementos internos que vão formar o relevo que nós sobrevivemos, que vão formar a litosfera. Esses elementos internos são chamados de elementos endógenos. Então nós temos tectonismo, vulcanismo, acomodações de terra. Todos esses elementos são considerados elementos endógenos, ou seja, eles atuam dentro da litosfera, ok? No entanto, a litosfera também apresenta uma visualização externa do relevo. É aquilo que nós chamamos de montanhas, planaltos, planícies, depressões. Essa visualização externa, outros elementos vão atuar. Ou seja, a visualização externa do relevo não tem nada a ver com os elementos que atuam dentro da Terra, e sim elementos que atuam fora da Terra. Esses elementos externos também são chamados de elementos exógenos, certo? Elementos exógenos. E aqui eu tenho, alguns exemplos de elementos exógenos. O mais importante deles é o intemperismo. O intemperismo representa a ação de intempéries da natureza sobre a estrutura de relevo, que vai modificar essa estrutura externa. O intemperismo ele pode acontecer de três maneiras: o intemperismo físico, o intemperismo químico e o intemperismo biológico. O intemperismo físico está relacionado à variação de temperatura. O intemperismo químico está relacionado à ação das águas sobre o relevo. E o intemperismo biológico está relacionado à ação dos seres vivos sobre o relevo. Então, o intemperismo ele é muito importante para a gente compreender, o modelato do relevo externo, as ações exógenas. Esse intemperismo, ele vai proporcionar, seja ele físico, químico ou biológico, ele vai proporcionar a geração de alguns resíduos que nós chamamos de processo erosivo ou erosão. A erosão ela pode ter várias causas. Pode ser a erosão fluvial, provocada pelo leito dos rios. Pode ser a erosão pluvial, provocada pelo efeito das chuvas. Pode ser uma erosão eólica, provocada pelo efeito do vento. Pode ser também uma erosão marinha, provocada pela ação das águas do mar. Ou seja, nós temos vários motivos que proporcionam o processo erosivo. Então, a erosão é justamente o detrito, que é proporcionado pelo processo de intemperismo. E é lógico, se há um desgaste da estrutura do relevo, da forma do relevo, através do intemperismo e da erosão, esses detritos eles serão depositados em um determinado lugar.
E esse depósito, marca a sedimentação de detritos. Então nós temos a partir daí a formação de quê? De solos sedimentares ou bacias sedimentares, resultado da sedimentação de detritos provenientes da erosão e do intemperismo. Bom, meus amigos, com isso nós encerramos a primeira revisão voltada para a prova deste primeiro trimestre, pautada em estudos geológicos. Felicidades a todos e até a próxima.